Olá, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez referente à aula 4 de recorrência 1, uma aula de exercícios sobre progressões geométricas, tá legal? Então, vamos começar aqui fazendo a questão de número 25, que fala o seguinte: você tem três termos A, B e C, tá? Três números A, B e C, que nesta ordem formam simultaneamente uma PA e uma PG. Então, essa sequência ao mesmo tempo é uma PA e ao mesmo tempo é uma PG. E a gente quer concluir que esses três termos, na verdade, então, eles devem ser iguais. Devemos ter A igual a B igual a C. Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Como isso daqui é uma PA, tá? Inicialmente, a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever todo mundo em função do B e da razão, né? Representação simétrica de uma PA. Então, por exemplo, se a razão for R, eu posso dizer que o A é B menos R, aí depois eu vou ter o B, e o C vai ser B mais R. Então, com isso, eu já forço a ser uma PA, né? Eu já estou usando a condição de que a sequência é uma PA. E aí agora o que eu vou fazer é usar que essa sequência também é uma PG. E como é que eu vou usar que essa sequência também é uma PG? Eu vou usar aquela propriedadezinha bacana que fala que o quadrado deste termo vai ter que ser igual ao produto desses outros dois. Então você vai ter que B ao quadrado é igual a B menos R vezes B mais R, né? A gente sabe que numa PG a gente tem essa propriedade. E aí agora fica bem simples de concluir. O lado esquerdo eu mantenho como B ao quadrado e no lado direito eu tenho o produto de uma diferença por uma soma, então eu posso usar a diferença de quadrados. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O B ao quadrado vai cancelar. Eu vou ficar com R ao quadrado igual a zero. E aí se o quadrado de R é zero, isso significa que R é igual a zero. E se o R é igual a zero, a gente conclui que todo mundo é igual ao B, né? O A é igual ao B, o B é igual ao C. Então, os três são iguais entre si e isso conclui o problema. Vamos resolver agora a questão de número 26, que pergunta o seguinte. Ele quer saber qual é a soma dos n primeiros termos da sequência. E aí ele apresenta a sequência 1 mais 2, depois 1 mais 2 mais 2 ao quadrado, depois 1 mais 2 mais 2 ao quadrado mais 2 ao cubo e assim por diante. Então, a gente quer a soma dos n primeiros termos dessa sequência. Muito bem, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai entender quem é o késimo termo desta sequência. Então, o késimo termo dessa sequência é o quê? Repara que o segundo eu vou até 2 elevado a 1. O terceiro eu vou até 2 elevado ao quadrado. O quarto eu vou até 2 elevado ao cubo, né, nas potências de 2. Então, o késimo termo eu vou até 2 elevado a k menos 1. Então, vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, assim por diante, até 2 elevado a k menos 1. Então, o késimo termo dessa sequência, esse camarada aqui, ele já é o quê? Ele já é uma soma de uma PG, tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fórmula da soma dos termos de uma PG, que eu vou colocar aqui para relembrar, que é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1, né? Onde A1 é o primeiro termo e o Q é a razão. Então, vamos lá, o primeiro termo aqui é 1, né? Então, esse cara aqui eu posso ignorar ele. Depois, a razão é 2, elevado à quantidade de termos. Eu tenho K termos, então vai ficar 2 elevado a K menos 1. Embaixo fica 2 menos 1, que é 1, também ignoro. Então, eu vou ficar simplesmente com 2 elevado a K menos 1. Então, o késimo termo dessa sequência era uma soma de PG que eu simplifiquei dessa maneira um pouco mais agradável. Tá legal? E aí, o que o problema pede agora? O problema pergunta a soma dos n primeiros termos. Então, eu vou somar com k variando de 1 até n, justamente para abranger desde o primeiro termo até o enésimo termo,
E eu vou somar quem? Eu vou somar justamente esses termos da sequência. Então, o que eu quero calcular no problema é isso aqui, é esse somatório. Isso aqui é o quê? Vamos reescrever por extenso, talvez para simplificar. Com k variando de 1 até n, eu vou ter essa potência de 2 variando o quê? 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, até 2 elevado a n, né? Então, vou colocar aqui 2 elevado a 1, mais 2 elevado ao quadrado, assim por diante, até 2 elevado a n. E esse menos 1, o que vai acontecer? Eu vou estar fazendo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, quantas vezes? N vezes. Então, vai ficar um menos n aqui para fora. Então, só o que eu tenho que fazer agora para calcular a soma de todos os termos é o quê? É encontrar essa soma dessa nova PG que foi gerada. Então, isso aqui vai dar o quê? Usando a fórmula da soma dos termos de uma PG, eu vou ter o quê? Eu vou ter o primeiro termo, que é 2, né? 2 elevado a 1 é 2, que multiplica a razão, que é 2 de novo. Eu tenho n termos, menos 1, sobre 2 menos 1, menos o n que ficou ali. Esse 2 menos 1 vai dar 1, eu ignoro ele. Faço a distributiva aqui, vai ficar 2 elevado a n mais 1. Esse menos 2 com esse menos n, eu coloco assim, ó, menos, abre parênteses, n mais 2. E aí, portanto, a soma dos n primeiros termos da sequência que foi dada é essa daqui. E aí, isso termina o problema, né? Era o que ele pedia pra gente, era isso. Então, tá aí a resposta. Vamos fazer agora a questão número 31, que fala o seguinte. Você tem uma PG, que eu já chamei de AN, né, a sequência que representa essa PG, onde o quinto termo é 7 fatorial e o oitavo termo é 8 fatorial. E aí a pergunta do problema é quanto é que vale o primeiro termo, o A1. Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma fórmula, né, que relaciona dois termos quaisquer de uma PG. Como é que é essa fórmula? É AN igual a AP vezes Q elevado a N menos P, onde Q é a razão da nossa PG. Então, eu vou usar essa fórmula para relacionar esses dois termos e eu vou ser capaz de calcular a razão da minha PG. Calculada a razão, eu relaciono A5 com A1 através da mesma fórmula. E aí, como eu já conheço A5 e conheço a razão, eu vou ser capaz de encontrar o A1. Então, agora que a gente traçou esse plano, é só a gente executar. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar relacionando esses dois. Então, você tem que o A8 ele é igual ao A5 vezes a razão elevado a quanto? A diferença desses dois caras. Então, vai ficar Q elevado ao cubo. Agora, o que acontece? Esse camarada aqui, ele é 8 fatorial. E este camarada aqui, ele é 7 fatorial. Só que o 8 fatorial, ele é a mesma coisa que o 7 fatorial vezes 8. Então, o que vai acontecer? Eu posso cortar o 7 fatorial aqui, e aí eu vou chegar no seguinte, eu vou chegar que a razão, que é o cubo, é igual a 8. E aí, tirando a raiz cúbica dos dois lados, você vai ter que o Q é igual a 2, né? Supondo que o Q é um número real. Muito bem, então acabamos de chegar que a razão dessa PG é igual a 2. E aí, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer relacionar o A5 com o A1, por exemplo, para poder, dado que eu conheço a razão, chegar até o A1. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever que o A5 ele é igual ao A1 vezes Q a quarta. Então, o que eu vou ter? O A1 é o que eu quero, vou deixar ele de um lado só, vou passar o Q a quarta para cá dividindo e substituo os valores. O A5, 7 fatorial, sobre Q a quarta, que é 2, isso aqui vai ficar 2 a quarta. E aí agora eu preciso fazer só essa simplificação. O melhor jeito aqui para a gente fazer essa simplificação é escrever por extenso esse 7 fatorial. Então, esse aqui é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7. Muito bem, o que vai acontecer? Esse 2 com esse 4, eu já tenho 2 ao cubo.
Se eu pegar um 2 daqui do 6, sobra um 3 em cima e eu mato o 2 a quarta aqui embaixo. Então, o que eu vou ficar é com 3 vezes 5, 15, vezes 3, 45, vezes 7, isso vai dar 315. E, portanto, o primeiro termo da nossa PG é igual a 315. Vamos resolver agora a nossa última questão de PG, a questão de número 30, que fala o seguinte: A, B e C são reais não nulos e o A é diferente do C. Além disso, a gente tem essa outra condição, que A sobre C é igual a A2 mais B2 sobre C2 mais B2. E com isso a gente quer provar que A, B e C formam uma PG. Então vamos entender, antes de começar a tentar resolver o problema, por que essa condição A diferente de C é importante. Imagina que o A fosse igual ao C. Se o A é igual ao C, esta fração aqui dá 1, né? E se o A é igual ao C, essa fração aqui também vai dar 1, porque o numerador vai ser igual ao denominador. Então, se o A é igual ao C, esta condição ela é válida, tá legal? Esta condição ela é válida, mas isso aqui não necessariamente vai ser uma PG. Né? Se o A fosse igual ao C, para ser uma PG, só se o B fosse igual a esses dois caras ou menos eles, tá legal? Então, essa condição de fato é importante para garantir o que a gente quer provar. Muito bem, então vamos mexer um pouquinho nessa condição que foi dada e ver se a gente consegue concluir que é uma PG. Né? Provavelmente a gente vai querer provar que B ao quadrado é igual a A vezes C para concluir que é uma PG. Então, múltipla cruzado, a relação que foi dada vai ficar AC ao quadrado mais AB ao quadrado igual a A ao quadrado vezes C, mais B ao quadrado vezes C. E aí a gente chegou numa expressão, tá, um pouco melhor do que a condição inicial, em que a gente quer dar um jeito de concluir que os três camaradas lá formam uma PG. Então, como eu já falei, o esperado é que apareça em algum momento que o B ao quadrado tem que ser igual ao AC. Então, acho que a ideia aqui vai ser tentar fatorar essa expressão, né? Então, tentar fatorar isso daqui. Como é que a gente vai tentar fatorar isso daqui? Vamos jogar esse A ao quadrado C para cá. Então, vai ficar AC ao quadrado menos A ao quadrado C. E vamos jogar o AB ao quadrado para lá. Então, vai ficar B ao quadrado C menos B ao quadrado vezes A. O que eu vou fazer agora? Do lado esquerdo, eu posso colocar A vezes C em evidência. Então, vai ficar AC vezes C menos A. E do lado direito, eu posso colocar o B ao quadrado em evidência. Fica B ao quadrado vezes C menos A. E aí, olha que bacana. Apareceu um C menos A dos dois lados. Dá muita vontade de cortar, né? Mas só posso cortar se for diferente de zero. Ora, mas a condição do A ser diferente de C me diz exatamente que esse camarada, que aparece aqui e aqui, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, posso cancelar ele, né? E aí eu vou obter o quê? Eu vou obter que o B ao quadrado é igual a A vezes C. E a gente já viu que se B ao quadrado é igual a A vezes C, isso significa exatamente que ABC é uma PG, que era exatamente o que a gente queria.